Bem-vindo ao canal, que alegria ter você aqui. Hoje eu tenho aqui um convidado bem especial para uma resenha sobre psicoteologia. Nós vamos falar hoje sobre como fazer um bom diálogo entre a teologia e a psicologia. Vai ser uma conversa bem bacana. Eu quero te convidar a ficar com a gente, a curtir, dar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar ele com alguns amigos e acompanhar essa entrevista que vai ser bem especial. Hoje eu convidei para estar aqui o meu colega e amigo, pastor Marcelo Perpétuo. O Marcelo Perpétuo é aquele cara que eu apostei o Ferreiro Rocher naquele Grenal e me dei mal. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre outro assunto. Hoje o tema não é futebol, hoje o tema é teologia e psicologia. O Marcelo, ele é pastor aqui no Passo da Areia, faz parte da nossa equipe pastoral e ele já é pastor há 27 anos. Ele é casado com a Márcia já há 29 anos, pai da Aline, que tem 21. A Aline também faz a faculdade de psicologia. Ele também é psicólogo já há 7 anos. É presidente do CPPC, Centro de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, escritor, autor de livros, fundador da RAP, né, e alguém com muitos serviços prestados tanto na área teológica, pastoral, quanto na área da psicologia. Ele é meu convidado hoje, para nós termos aqui uma boa conversa sobre psicoteologia. Pastor Marcelo, prazer ter você aqui no nosso canal. Ô, pastor Cabal, muito obrigado, e que oportunidade rica da gente poder conversar sobre dois assuntos aí que a gente é resultado do exercício do nosso chamado, do nosso ministério de servir pessoas, então certamente temos bastante coisa para poder falar sobre isso, né? E é uma alegria. Maravilha. Então eu quero te fazer uma pergunta que acho que você é uma pessoa com muitas condições de responder. Você atua em dois ambientes, exercendo duas funções que têm como foco ajudar pessoas. Você atua tanto no ambiente pastoral quanto no ambiente psicológico. A minha pergunta é: como conciliar esses dois ambientes e como eles podem cooperar um com o outro? Ótimo. Primeiro, só ainda retomando a apresentação, CPPC, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Bem, eu acho que a gente precisa, para responder essa pergunta, partir de um pressuposto teológico, né, que nos fala, o que é o nosso entendimento, que nós somos corpo, alma e espírito, né, o que a teologia chama de tricotomia. E a partir disso, então, a gente precisa entender que esse sujeito, né, ele se constitui de diferentes dimensões e que todas essas dimensões são de igual importância e que elas precisam ser cuidadas na sua dimensão apropriada. Então, falando do lugar como pastor, o pastor Marcelo, né, que recebe na sua igreja ou na igreja na qual ele faz parte, alguém com uma demanda de aconselhamento, eu vou fazer uso da teologia, né, dos princípios da palavra de Deus, que nós acreditamos que é uma verdade irrefutável, que traz consolo, traz esperança, traz alívio para a dor e para o sofrimento das pessoas que congregam, que participam conosco em nossas igrejas. E a teologia e os princípios da palavra de Deus, então, é o nosso instrumento de ministrar, de levar esperança a essas pessoas que por vezes nos procuram nos nossos gabinetes, né, pastorais para aconselhamento, por meio da escuta e do treinamento que a gente recebe. Eu tenho uma formação em teologia, como você, de 5 anos, fiz em Gramado e Anstin, nos formamos em 97, e naquela ocasião fizemos já ali uma ênfase em aconselhamento, por entender que era uma área que nós gostávamos de trabalhar. Só que ao passar dos anos como pastor, eu também fui me dando conta que havia uma outra dimensão, né, que é constituinte, que é a das emoções, e que aquilo que as pessoas traziam não tinha a ver com uma questão da espiritualidade ou da sua fé, e nem tampouco de falta de fé. Que as pessoas adoeciam, e que depressão, como por exemplo, não é falta de fé, é uma doença. E quando eu me vi em situações limites com pessoas da minha igreja, na qual eu pastoreava na ocasião, e eu não tinha os recursos para ajudá-las do ponto de vista da saúde, porque o meu limite
era o viés da fé. O meu limite era o conhecimento da teologia, que dava um aporte para ela, mas não resolvia todas as suas demandas. O que eu fiz, então, como pastor e reconhecendo os meus limites? Bom, preciso encaminhar essa pessoa para um profissional da saúde. E naquela ocasião eu já tinha um contato por cursos, por conhecer profissionais do CPPC. O CPPC se organizou lá em 76, né? Ele é ali fruto da ABU, da Aliança Bíblica Universitária, começando seu primeiro embrião, seu primeiro trabalho em Curitiba. E aí chegando então em vários lugares do Brasil, não diferente aqui no Rio Grande do Sul, e eu conheço o CPPC por cursos que fiz, por cursos que ofertei na minha igreja, na ocasião, de aconselhamento inclusive, e fui vendo nessa convivência com Catito, com Guilherme Falcão, com o Albert, com Roseli e tantos outros colegas nossos que você também conhece, o quão rico e o quão importante era fazer essa ligação, né? Essa interface da psi com a teologia. E aí, me dando conta disso, encaminhando pessoas da minha igreja para fazerem acompanhamentos psicológicos, eu também tive, em um determinado momento, o desejo de fazer uma segunda formação. Foi quando eu prestei vestibular lá em 2004 na Unicinos e comecei a fazer minha formação em psicologia. Então, o viés da teologia é esse lugar então, onde nós apresentamos os princípios da palavra de Deus, podendo entender o quanto que isso é transformador na vida das pessoas que nos procuram. O viés da psicologia, então, falando desse outro lugar, é poder entender essa pessoa que chega diante de mim e que traz uma demanda que não é espiritual e que ela precisa ser ouvida a partir da perspectiva da ciência. Então agora não é mais o pastor falando, é o psicólogo, né? Psicologia é uma ciência. E as pessoas, quando trazem as suas demandas para nós como profissionais, nós precisamos fazer uso dos instrumentos e dos recursos científicos para entender as suas demandas sem necessariamente excluir o aspecto da fé. Porque justamente hoje força de expressão, mas a fé também é um fator organizador. As pessoas que têm fé, elas têm uma capacidade psíquica de se resolver ou superar as suas crises melhor do que aquelas que não creem. Então eu não posso abstrair nem a fé e nem tampouco abstrair a ciência. As duas precisam estar juntas nessa prática. Interessante, Marcelo, que você fala então, né, sobre que a teologia e a psicologia podem cooperar entre si. Perfeitamente. Podem ser colaborativas, né? Nós podemos usar princípios teológicos da psicologia e vice-versa. Mas a gente sabe que tem muitos colegas que não veem dessa forma, né? Por exemplo, eu conheço pastores que eles têm restrições a tratamentos psicológicos, a psicoterapia, né? Não recomendam, enfim. E também conheço psicólogos, né? Pessoas do ambiente psicológico, assim, da psicologia, que também veem a religião com indiferença, com má vontade, né? Enfim. O que seria importante e necessário ser feito para que a prática teológica e a prática psicológica fossem mais colaborativas entre si? Eu acho que primeiro a gente precisa fazer cair por terra esses ranços, né? E entender o ganho de cada uma dessas áreas, né? É interessante, dizendo aos colegas pastores, né? Quando nós temos algum membro da nossa igreja que tem um diagnóstico, por exemplo, de câncer, nós não questionamos a avaliação, nós não questionamos o tratamento, nós não questionamos aquilo que é necessário para que ele possa melhorar no seu processo de saúde. Por que em todas as demais dimensões do nosso corpo é muito tranquilo nós lançar a mão daquilo que a ciência nos oferta? E por que naquilo que diz respeito à nossa saúde mental, à nossa cognição, a gente tem tanta restrição? Então eu acho que é importante a gente entender que esse corpo é uma unidade, né? E que ele precisa ser cuidado em todas essas dimensões. A psicologia quanto ciência, ela é a área da saúde que cuida das questões emocionais, assim como a psiquiatria. Então essas duas especificidades são que vão ajudar pessoas que tenham alguma demanda, alguma patologia desta ordem. Então nós como pastores, quando
talvez, no nosso desconhecimento, invalidamos, nós temos uma parcela muito séria de responsabilidade. Então, é sugerido aos pastores, aos colegas, repensarem. Hoje, ainda conversamos antes de iniciar aqui o programa, nós temos um número expressivo de pastores, assim como você, né, Cabral, fazendo psicologia, porque entenderam que essa complementariedade vai nos dar outras ferramentas para que o nosso trabalho pastoral, inclusive, possa ser feito com mais completude. Então, não há necessidade, primeiro, de nós retirarmos o valor da ciência que Deus inspirou, homens e mulheres, e a ciência é resultado disso também, para a nossa intervenção. Agora mesmo estamos numa pandemia, foi as pesquisas científicas que nos trouxe a vacina como possibilidade de enfrentamento. Então a gente precisa ver a ciência não como adversário, mas a ciência como recurso de Deus também no cuidado da saúde humana, que envolve todas as áreas do nosso ser e não diferentemente da nossa saúde também emocional. Segunda parte da pergunta. E como fazer o caminho inverso? Porque os psicólogos também, tem muitos psicólogos. Eu estou num ambiente agora fazendo acadêmico, né? E a gente nota ali, entre professores, alunos, um ranço também. Qual seria a mensagem para quem está do outro lado? Ok. Então, aos colegas, né? Psicólogos, professores, acadêmicos, né? Que também não se sentem, né? Assim, às vezes respeitados, né? Na sua expressão, né, na sua prática, né? Na verdade, a gente também precisa, falando desse lugar então da ciência, né, entender que a fé ou que a espiritualidade, nós temos um número expressivo de pesquisas apontando que a espiritualidade é um fator de saúde. Então, quando eu acolho um paciente no consultório, eu acolho ele incondicionalmente, inclusive na sua expressão pessoal de fé. Porque nós vivemos num país que e a nossa prática e o nosso conselho rege isso, né? Que nós não podemos fazer nenhuma inferência política, nenhuma inferência religiosa. Então, se aquela pessoa que está diante de mim expressa que ela tem qualquer expressão de religiosidade ou de fé, o que cabe a nós é acolher isso, porque isso traz sentido e significado para ela. E trazendo sentido e significado para ela, certamente esse é um recurso importante para o seu bem-estar, para a sua melhora, e nós, quanto profissional, precisamos valorar isso. E Marcelo, me parece também que uma necessidade de muitos psicólogos é conhecer minimamente, né, como funciona o mundo da fé. Né? Eu tenho tido a percepção que alguns profissionais da psicologia não conhecem nada, eles conhecem apenas estereótipos, né? Conhecem aquilo que ouve na TV, enfim. E para isso, talvez algumas literaturas seriam interessantes, né? O que você recomenda de literatura, tanto para psicólogos quanto para teólogos, para entender, né, como a fé e a psicologia podem colaborar entre si? Ótimo. Então, acho que hoje a gente tem aí muitas referências teóricas bem importantes que podem nos ajudar. Trouxe algumas antes de sair de casa, assim, rapidamente peguei, né? Um livro chamado A Psicologia no Brasil. Então, como que a psicologia se constituiu como ciência e a importância para nós, como profissionais, saber que nós falamos deste lugar, né? Então, quando as pessoas chegam no meu consultório, sabendo que eu sou pastor, eu sempre digo, bom, da porta para dentro, eu sou psicólogo, Marcelo. E aqui eu atuo como um profissional com base numa orientação técnica, com base numa orientação de um Conselho Federal de Psicologia, um Conselho Regional de Psicologia, que traz as diretrizes do exercício da minha profissão. Então, algumas práticas que são comuns naquele espaço chamado igreja, elas não são comuns nesse espaço chamado setting terapêutico. Então, a gente precisa ter clareza de que lugar nós estamos falando e qual é o papel que nós estamos exercendo, ou qual a função nós estamos exercendo. No CPPC, no Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, nós temos algumas
alguns livros, algumas referências teóricas que são bem importantes para nós como instituição, né? Um deles é do Harold Ellens, A Graça de Deus e a Saúde Humana, né? Que vai trazer para a gente importantes conceitos daquilo que a gente tem chamado desta psicoteologia, né? Desta interface entre a psicologia, mas também a teologia. Nós temos um outro importante colaborador, vamos chamar assim, do CPPC e na sua história, que é o nosso amigo Dr. Carlos Hernandes, né? Um importante psiquiatra argentino que já esteve conosco em muitas ocasiões e é sempre muito agradável e rico ouvir as suas contribuições. E de tantos artigos, ele escreveu um livro chamado O Lugar do Sagrado na Terapia. Então, poder entender também, né, que essa pessoa que está diante de mim ou diante de nós como profissionais, né, se constitui também a partir daquilo que ele denomina como sagrado e que acolhê-lo nessa completude, nessa integralidade é fundamental. Um outro livro conhecido nosso da teologia, mas que também é de uma análise importante, que eu peguei assim ao sair de casa, é o do Paul Tournier, Culpa e Graça, uma análise do sentimento de culpa e o ensino do Evangelho, né? Ele também vai trazer, ele é um psiquiatra suíço, né? Começou a vida profissional dele ali lá no século XIX, né? Em 1928, e traz também contribuições bem importantes para que a gente possa olhar não só para a psicologia, mas também para a teologia e ir desmistificando, às vezes, algumas questões nas quais nós temos uma compreensão que não expressa o melhor sentido. Perfeito. Então, eu acho que uma boa sugestão que nós deixamos aqui para você que está acompanhando essa entrevista, essa resenha aqui, é que tanto quem está no campo da teologia precisa conhecer um pouco mais da psicologia, né, para ter mais respeito, para ter mais, né, compreensão. E também quem atua no lado da psicologia precisa conhecer melhor o sagrado, né? O mundo da espiritualidade, para que você não seja alguém guiado apenas por estereótipos, né? Por, enfim, conceitos que você ouviu falar. Então, há boas literaturas, né? E há bons conteúdos. E eu sei que você preside uma organização que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, que tem como finalidade, uma delas, gerar conhecimento, né? Fazer uma ponte. Fala um pouquinho sobre o CPPC. Então, o CPPC, né, quanto instituição, existe então desde 76, né, tendo uma presidência, uma diretoria nacional, vice-presidentes regionais, coordenadores de núcleos, né, distribuídos em diferentes cidades do Brasil. Temos uma secretária executiva nacional por muitos anos, até o ano passado, a Secretaria Nacional do CPPC era na cidade do Rio de Janeiro. A partir deste ano, então, veio para Canoas, né, com a mudança da Secretaria Nacional. E o CPPC, quanto instituição, ele tem alguns objetivos, né? Um deles é produzir ciência, porque nós, na nossa grande maioria, somos profissionais da saúde, entre psiquiatras e psicólogos. E nesse espaço, então, né, que você pode ter muitas informações melhores também através do nosso site lá, você vai encontrar artigos científicos, nossas publicações. Por muitos anos nós tínhamos uma revista impressa, agora no último 1 ano e meio nós mudamos a revista impressa para uma revista digital. Temos os nossos congressos a cada 2 anos, né? Teríamos o nosso congresso agora em outubro deste ano, e uma das nossas palestrantes seria a doutora Froma Walsh, né, que é uma autoridade no mundo na área de terapia de família. Em virtude da pandemia, tivemos que transferir o nosso congresso para 2022, mas os nossos congressos, então, ele tem essa característica de encontros de partilha, encontros de produção científica, momentos de lançamento de livros, né? Temos muitos autores no nosso grupo, que são mais de 300 profissionais. Temos diferentes profissionais que são professores acadêmicos nas mais distintas faculdades, universidades do Brasil,
USP, Mackenzie e tantas outras universidades, né? Então o CPPC ele tem uma influência em várias áreas, né? Fazemos parte, nós mesmos como alguns dos membros de CPPC, mas também de EIRENE do Brasil, né? Que é um braço do CPPC, vamos dizer assim. Fazemos parte de um grupo de docentes, uns 30 professores, que temos um curso de especialização na área de terapia familiar, né? Em parceria com a Faculdade Luterana do Brasil, onde nós temos ali então a certificação pelo MEC dos nossos cursos. Então o CPPC, quanto instituição, ele tem o seu viés científico e ele também tem o seu viés teológico, porque também temos membros que são correspondentes, temos membros que são pastores e teólogos, temos CPPC universitários, são aqueles que estão na academia, na formação, né? Então, temos participado em diferentes circunstâncias do país, temos grupos que trabalham em situações de emergência e desastre, atuando em situações específicas quando convocados, né? Alguns dos nossos profissionais também atuam nesta área. Então, o CPPC é uma instituição de uma grande relevância no Brasil. Eu tenho recebido contato, pastor Cabral, agora recentemente, do presidente dos pastores batistas, para fazer uma parceria para o cuidado da saúde pastoral. Ontem eu estava em contato com o pastor também da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde também tem solicitado os nossos serviços para cuidar da saúde pastoral extensiva à família. Porque temos reconhecido que pastores, pastoras, missionários estão num sofrimento muito significativo nessa pandemia, e o CPPC é uma possibilidade de também oferecer serviços de uma forma até mais acessível profissionalmente para cuidar daqueles que cuidam. Que maravilha, né? Eu tenho conhecido o CPPC há pouco tempo, estou muito bem impressionado, recomendo que você visite o site, busque informações, né? Busque literatura, participe, e porque nós precisamos fazer uma ponte, né, Marcelo? Uma ponte entre a teologia e a psicologia, para que elas sejam colaborativas, para que elas dialoguem, para que elas possam serem ferramentas, né, disponíveis a todos. Eu quero terminar então fazendo aqui uma pergunta agora sim, né, sobre um tema, porque há muitos assuntos que são comuns tanto a um pastor quanto a um psicólogo, né? Há assuntos que nós tratamos tanto no gabinete pastoral quanto numa clínica. Um desses assuntos que eu trago aqui para ouvir você é luto. Tu até já falou sobre isso, produziu conteúdo sobre isso, né? E eu queria então que você falasse um pouquinho sobre o luto na perspectiva tanto pastoral quanto psicológica, ainda mais numa época, né, de tantos lutos, né, lutos diferentes, né. Queria então te ouvir um pouquinho sobre essa temática. Acho que falar do luto, inicialmente, da perspectiva pastoral, é poder entender, né, que nós olhamos para a vida não só para o aqui e agora, né? Nós entendemos no que ainda está, cremos no que está por vir, né? Nós sabemos que todo sofrimento humano que a gente passe, ele é temporal, porque nós vamos estar um dia para sempre com Deus. Mas isso não significa necessariamente que perder alguém, nós não vamos sentir a dor dessa perda. Até Jesus chorou quando Lázaro morreu. Então, nós como pastores não podemos negar que é do humano o sofrimento pela perda. Então, essa pessoa que sofre por perder alguém, ela precisa ser assistida, né? E esse sofrimento, como falávamos na nossa live de hoje, ele é sistêmico. Porque quando alguém perde a esposa, o marido ou o filho, a família sofre por isso. E nós vamos entender, né, por meio da teologia, que Deus não nos deixou órfãos, que Ele deixou o Espírito Santo, que é o nosso consolador. Mas cada pessoa tem recursos internos diferentes. Cada pessoa ou cada sujeito tem uma estrutura de personalidade diferente. Então talvez a gente possa ter uma perda semelhante, né? Sei lá, a gente pode perder, eu perco meu pai, tu perde teu pai, e cada um de nós vamos reagir diferente. Porque vai depender das nossas experiências, vai depender da nossa maturidade, vai depender da nossa constituição quanto sujeito, dos nossos recursos internos para lidar com isso.
e entender, sobretudo, que o luto é um processo. Então, como pastores, não adianta a gente vir com as frases prontas. Não, meu irmão, Deus sabe o que faz. Não, meu irmão, foi melhor assim. Não, não foi melhor assim. A gente sabe que Deus sabe o que faz, mas às vezes a melhor forma de ajudarmos é ficando quieto. A melhor forma de ajudarmos é nos colocando ao lado, com uma postura de empatia e de acolhimento. E, desta forma, estar ao lado. Estar ao lado, às vezes, é alcançando um lenço, alcançando um copo d'água, é expressando a nossa solidariedade, a nossa compaixão, o nosso amor, sem necessariamente ter que falar. Nós, como pastores, falamos muito, né? Mas a Bíblia nos ensina que é tempo de falar e é tempo de calar. E às vezes a gente não precisa falar muito. E a gente ouve das pessoas, e não poucas vezes eu vi isso: você não sabe o quanto você me ajudou. E eu não falei nada. Mas a presença, a gente precisa entender que a presença tem um lugar de importância. Então, a nós, pastores, vejo que é importante a gente entender essa dimensão num tempo tão difícil que nós estamos vivendo, né? De lutos coletivos, de muitas pessoas sendo afetadas por conta da Covid. Do ponto de vista da psicologia, então, né? A psicologia, sim, ela é, como ciência, um recurso extremamente necessário nesse tempo de luto coletivo. Porque nós vamos entender que luto é um processo, nós vamos entender que as pessoas precisam passar pelos diferentes processos desse luto, seja a sua negação, seja os sentimentos mais diversos que vão ser pertinentes, a raiva, a ira, seja o que for por parte desse sentimento que ela vai ter por uma perda abrupta, né? As pessoas estão agora vivendo um tempo onde em 2 semanas alguém que estava saudável teve Covid, foi entubado e perdeu a vida. Então não houve tempo hábil de poder processar. Havendo tempo hábil já é difícil, de uma maneira abrupta ainda muito mais. Então a psicologia pode ofertar a essas pessoas um espaço de escuta, de elaboração, de poder externalizar esta dor, né, que está ali dentro dela, né, por conta dessa perda significativa, e que quando esta dor não é externalizada, isso pode se desdobrar em outros quadros, em outros tipos de transtornos, como depressão. E nós, como profissionais da psicologia, então podemos ofertar, né, é parte do nosso trabalho ofertar, e hoje já existe na psicologia que tem um campo amplo, né, de atuação, também especialização. Tem especialização em luto, tem especialização em família, tem especialização em psicologia das emergências e tantas áreas. Então, a psicologia clínica é um campo muito amplo. É necessário que nós também possamos fazer essa especificidade, né, ter esse conhecimento mais específico de uma determinada área, para que a gente possa também ofertar o melhor àqueles que nos procuram. Maravilha. Marcelo, eu como pastor, eu já recebi aqui na igreja pessoas que vieram para cá por recomendação de um psicólogo ou de um psiquiatra. Uhum. E também já recomendei pessoas da nossa igreja que me procuraram a procurar um psicólogo ou um psiquiatra, né? Então a gente pode colaborar entre si a partir dessa compreensão, né? De compreender os dois ambientes, os recursos, né? E etc. Agora, eu acredito que tanto um pastor quanto um psicólogo precisam ter algumas características comuns. Uma delas é gostar de gente, ter empatia, né? Compaixão. Eu acho que isso pode aproximar pastores e psicólogos, porque são pessoas que, em tese, gostam de ajudar, gostam de outras pessoas, né? E talvez essa seja um elemento que vai nos aproximar ainda mais. Não te parece isso? Certamente, né? Porque eu cito, talvez me torne repetitivo até, né? Mas eu gosto de falar sempre desse texto do Rubem Alves, né? Que ele faz essa distinção da profissão e da vocação, né? Quem trabalha pela profissão, trabalha pelo dinheiro. Quem trabalha pela vocação, se necessário, paga para trabalhar. E eu vejo esta realidade presente nos dois campos. A
grande maioria dos pastores não recebe o que talvez deveria receber. Mas nem por isso eles deixam de exercer a sua vocação. Talvez a grande maioria dos psicólogos não recebam tanto quanto deveriam. Mas nem por isso eles deixam de exercer a sua profissão, porque é a sua vocação. A vocação do cuidar, a vocação do ouvir, a vocação do acolher. E isso, no processo, seja do ponto de vista da teologia, de transformação das pessoas, ou no processo terapêutico, ver a melhora de alguém, isso é a maior recompensa. É óbvio que a gente precisa do dinheiro como forma de subsistência, mas o dinheiro é parte do processo, não é o fator principal. Tenho certeza que muitos de nós, se não todos, quem sabe, né, têm a maior satisfação em ver alguém que chegou no seu consultório com uma determinada demanda, adoecido, e consegue, depois de algum tempo, perceber essa pessoa estável, tendo qualidade de vida, conseguindo avançar nos seus projetos pessoais. Isso não tem preço do ponto de vista da satisfação. Marcelo, que bom ouvir você. Muito obrigado aí por ter estado aqui no nosso canal, conversado, trazido o teu conhecimento, tua experiência. Você é alguém que tem usado tanto o trabalho pastoral quanto o trabalho psicológico de forma digna, abençoado, inspirado, né? Ajudado muitas pessoas, e eu sou muito grato por poder ter você por perto. Obrigado, Cabral, pelo convite. Eu acho que se tivesse que começar tudo de novo, as escolhas seriam as mesmas, né? Eu não me sinto frustrado quando estou no consultório e não me sinto frustrado quando estou na igreja. Me sinto plenamente satisfeito e entendendo que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou. E eu lembro de uma conversa que nós tivemos alguns anos atrás, né? E essa conversa passava por conta do convite que você me fez para fazer parte da equipe, né? E a minha resposta para ti lá atrás foi: puxa, hoje eu vejo que Deus ampliou o meu ministério. Que hoje Deus me deu a possibilidade de cuidar de pessoas na igreja e no consultório. E a tua resposta foi: eu entendo isso, eu vejo isso em ti e tenho meu apoio, né? Que bom que a gente pode entender que a vida ela não precisa ter essa separação, né? Mas que ela pode viver de uma maneira inteira, né? Que a gente pode estar inteiro naquilo que Deus nos chama. Quando Deus nos chama para cuidar de pessoas, não importa aonde e não importa a quem. Maravilha, que bom, Marcelo. Meus amigos, espero que essa entrevista tenha alegrado o teu coração, tenha te inspirado, te instruído. Deixa o teu like aí, compartilha com alguém que você gostaria que ouvisse esse vídeo, e obrigado pela tua participação e audiência. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.